Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Peço que você aí nos ajude deixando o seu like, inscreva-se, você é muito bem-vindo e também acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre um assunto extra, né? Não está fora da palavra de Deus, é dentro da palavra de Deus, mas um assunto muito atual, tendo em vista que vamos chegar aí agora às próximas eleições. Então nós vamos falar de política. Gente, quero deixar o primeiro versículo para vocês, que está em Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. É preciso obedecer primeiro a Deus, antes a Deus do que aos homens. Então eu já quero iniciar comentando com você um pouquinho aí da política dentro da palavra de Deus. Nós bem sabemos que os homens tinham aí, né, os líderes dos seus clãs, os líderes das famílias, como Adão foi um líder, Enoque foi um líder, né? Depois Noé foi um líder, porque ele saiu com a sua família na arca, ele ficou como o cabeça daquele clã, né? Daquela família. Jacó, Abraão. Então vemos aí os líderes de clãs, de tribos, de famílias, né? Famílias grandes. E depois disso, eles aí vieram com algumas mudanças, né? Chegou um tempo em que eles tinham aí os juízes. Por que os juízes? Era por causa da política? Não, era para cuidar das causas que eles tinham entre eles, porque eles começaram a crescer muito e adquirir posses, gado. Então, muitas vezes ocorriam embates entre eles, por assim dizer, em que um animal caiu lá na vala que o outro fez e morreu, então ele queria ser ressarcido. Então eles entraram com esse tempo dos juízes. E depois também existiam os sacerdotes, os profetas, que eram aqueles que buscavam da parte de Deus orientação ao povo. Então era um outro tipo de liderança. Então tinha a liderança dos clãs, né, da família, que era o cabeça da casa, os líderes espirituais, que eram os profetas, os sacerdotes, os líderes administrativos também, como Neemias, como Esdras, né, que eram também governantes, e eles eram administrativos assim no sentido de liderar pessoas, de cuidar de pessoas, distribuir serviços. Então existia vários tipos de liderança no meio do povo de Deus. Chegou um dado momento em que o povo não queria mais juízes, o povo não queria mais saber de sacerdote, não queria mais saber de profeta, eles queriam alguém que lutasse por eles nas guerras, que representasse a sua pátria. Como os outros países, né, os outros povos tinham reis, eles exigiram um rei. E Deus falou: olha, vocês vão exigir um homem, esse homem vai colocar o filho de vocês para guerrear, esse homem vai pedir impostos, coisas muito mais pesadas do que as leis de Deus, né? As ordenanças das leis de Deus, porque o homem ele se corrompe, todo homem tem o seu preço. Então Deus, já prevendo isso, orientou, mas o povo não quis saber. Então veio aí o primeiro rei do povo de Israel, que foi o rei Saul, posteriormente Davi, depois Salomão, e depois foi passando para os filhos, para a descendência, chegou até Acabe. Depois houve a separação dos reinos, Josafá era um rei, Acabe era outro, mas eles eram amigos entre si. Então você veja como veio então crescendo, né, e mudando os líderes no meio do povo de Deus.
Agora aqui esse versículo é bem interessante, né? Porque ele está dizendo que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque os homens criam leis para dar assim um respaldo para aquilo que eles querem, para facilitar as práticas que eles desejam, né? Ah, missionária, mas quer dizer então que os homens evangélicos, porque o tema é aqui, o evangélico e a política. O evangélico não pode ser político. Eu não estou aqui para dizer não pode ser político. Eu estou aqui para dar um parecer que é a minha opinião. Eu não concordo com o evangélico metido em política. Até porque, no tempo antigo, ainda existia um grande tempo a se percorrer. E a palavra de Deus fala, né, em 2 Timóteo 2:2, orem pelos reis e governantes, por todos os que exercem autoridade, para que nós possamos ter uma vida tranquila, possamos viver mais tranquilamente. Mas agora, na atual conjuntura, no tempo em que nós estamos atravessando, com grandes doenças, com toda essa natureza que está aí, né, meio que descontrolada, tudo aquilo que está na palavra de Deus está se cumprindo. Então nós estamos caminhando para o tempo do fim. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, será que esses políticos estão querendo dar jeito em tudo? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Quando a palavra de Deus diz que nós entraremos em tempos trabalhosos, que seria pai contra filho, filho contra pai, um matando o outro, se corrompendo, a promiscuidade, né, no meio do povo. Não tem mais o respeito, mãe mata filho, filho mata mãe, o pai estupra a filha, o filho, e é aquela confusão toda. Nós estamos vivendo isso. E será que essas pessoas entrando na política, elas vão dar jeito? Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Não adianta, nós vamos lá, porque nós vamos ficar lá no Congresso e nós vamos entrar com lei para não fechar as igrejas, para não acontecer isso, para não acontecer aquilo, para melhorar, para que haja liberdade, para que haja respeito, para que haja saúde. Quantas pessoas já vieram com essa conversa de Cerca Lourenço, com essas promessas fajutas e nada se resolveu? Nós vemos aí pessoas que estão acostumadas a fazer campanhas de envelope, campanha de Pix, deposite, aí depois passa para a política. Por quê? Porque eles querem mais dinheiro. Eles sabem que é aonde eles vão poder fazer aí as rachadinhas, os conluios, não é isso? As sociedades, para que eles tenham mais poder. Então eu não concordo. Ah, mas Daniel foi um governador, José foi um governador, porque havia um interesse da parte de Deus para que o seu povo pudesse voltar à sua terra, para que o seu povo pudesse ter a oportunidade de sair do cativeiro, de ter a oportunidade de ter bens, de ter a oportunidade de crescer. Então, eu quero perguntar para você hoje, o que você acha? Qual é a tua opinião? Você acha que o evangélico, essa pessoa que está metida no meio da religião, ela deverá entrar para a política para ser um vereador, um senador? O que você acha? Eu, ao meu ver, acredito que não, porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. A ordem que o Senhor Jesus deixou para todo aquele que o aceitasse como Salvador, para todo aquele que entendesse o seu chamado, seria: enviei vocês para o mundo inteiro. Vai pelo mundo todo, vai aonde você alcançar. Esse mundo todo pode ser a tua vizinhança, pode ser os teus parentes, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, todos aqueles que estiverem à tua volta. E leve o evangelho das boas novas
pregue a palavra de salvação. Curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. A incumbência do cristão ainda é falar que Jesus salva, cura e liberta, e que nós não podemos nos enraizar nesta terra, porque aqui é perecível. Um dia isso aqui vai acabar, e nós temos que estar preparados para a eternidade. Então a minha incumbência não é me candidatar a vereadora, vamos supor. A minha incumbência é pregar a palavra de Deus. E ainda diz assim, para a gente finalizar, 2 Timóteo 3:2, nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, corruptos, gananciosos, inimigos, né, das boas práticas, blasfemos. Então, o que nós estamos vendo é isso, é pessoas querendo ficarem ricas, é pessoas preocupadas em ganhar o monetário, em ter casas, pessoas aí eu vejo que não tinham nada, começaram como missionários sem nada. Hoje em dia tem casa em Alphaville, casa não sei aonde, casa em Salvador, casa no Rio de Janeiro, casa de praia, casa de campo, jatinho, fazenda, cabeça de gado. Gente, para que isso? Será que essa pessoa realmente está preocupada com a sua vida espiritual? Será que uma pessoa como essa, que cresceu tanto e ficou milionário, muitos que não tinham nada, tinha gente que já tinha alguma coisa, mas muitos não tinham nada, enriqueceram sobremaneira. Ah, então você está dizendo, missionária, que todo mundo tem que passar fome. Eu não estou dizendo isso, porque eu sou prova viva que nós trabalhamos, somos assalariados, comemos bem, nos locomovemos aonde precisa, moramos bem. Por quê? Porque o nosso Deus tem nos abençoado. Mas nós não vivemos pedindo nada para ninguém, nem preocupados em entrar em política, nem preocupados em comprar fazenda, nem preocupados em comprar casa de praia. Isso não é a nossa ideia principal. A nossa ideia principal é morar no céu. A nossa ideia principal é estar ao lado de Cristo. E no andar da carruagem, nós estamos vendo isso. Antes de encerrar, eu quero deixar aqui também um conselho para ti. Examine o candidato a quem você vai votar. Eu não vou citar aqui nome de candidato, mas a palavra de Deus não falou para nós orarmos? Vamos orar pela nossa pátria, vamos orar pelas nossas autoridades, vamos examinar a vida pregressa desse candidato, o que ele já fez, aonde ele já se meteu, quais são as confusões que já ocorreram com essa pessoa. Vamos examinar, não vamos dar o nosso voto precioso como cidadão que nós temos que cumprir com as nossas obrigações de cidadão, não vamos dar para qualquer pessoa de qualquer jeito. Vamos ter amor ao nosso voto. Mas em relação a evangélicos no meio da política, eu particularmente não concordo. Jesus não chamou o seu povo para isso. Tanto é que Israel esperava um Messias. Deus prometeu um que pisaria na cabeça da serpente. Ele prometeu, eu vou enviar um Messias que vai adiante de vocês. Eles acharam que era quem? Um rei físico, uma pessoa no meio da política, uma pessoa que ia sair para guerrear, uma pessoa que ia sair para implantar leis, para obrigar a que os outros países respeitassem a Israel. E Jesus veio como Messias, mas para salvar o homem do mal, do pecado, da perdição e de ser lançado no lago de fogo. E por isso eles não aceitaram. Então, quando o anticristo se manifestar, todas essas leis mudarão, todas essas práticas mudarão, o monetário vai mudar, tudo vai mudar. E eu quero saber aonde estará os políticos. Terão poder de barrá-lo? Fica a pergunta.
Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Conto com a tua participação. Peço que você compartilhe e nós teremos mais vídeos ainda essa semana com outros temas. Deus abençoe vocês grandemente. Tenho orado pela tua vida para que a tua casa seja grandemente abençoada no nome do Senhor Jesus. E fica para ti um forte abraço da missionária Deise.